Olá a todos, hoje queria falar com vocês sobre o caso da Jenny Willey. É uma história muito interessante, mas também é muito triste. Se você for sensível à violência ou a abusos, eu não recomendo você assistir esse vídeo. Mas se você quiser saber o que aconteceu com a Jenny, pode assistir. Antes de falar da Jenny, temos que entrar no contexto da história. A mãe da Jenny, Dorothy, nasceu em uma família de agricultores. E quando ela era pequena, ela recebeu um golpe na cabeça que causou problemas neurológicos e problemas de visão. O pai da Jenny, Clark, passou sua infância em orfanatos. O seu pai foi atingido por um raio e sua mãe trabalhava em um bordel, então ela não tinha tempo de cuidar dele. O Clark e a Dorothy se conheceram em uma empresa na Segunda Guerra Mundial. Eles tinham uma diferença de idade de 20 anos. Eles tinham um relacionamento bem abusivo. Logo depois do casamento, o Clark começou a bater na Dorothy. Cada vez que ele batia nela, ela perdia um pouco mais a visão. O Clark não queria ter filhos, mas só que depois de 5 anos de casamento, a Dorothy ficou grávida. Nasceu então uma menina, mas essa criança vai morrer 2 meses depois de ter nascido. O que aconteceu? O Clark não gostava de barulho, então ele não queria ouvir o bebê chorar, nem gritar, e de noite ele colocou a criança na garagem, fria, e ela morreu de uma pneumonia. 1 ano depois eles tiveram outra criança, outro bebê, mas era um menino. Mas a criança só sobreviveu 2 dias porque ela tinha uma doença. 3 anos depois eles tiveram outro menino que teve a mesma doença, mas ele sobreviveu. Como Clark não gostava de barulho, ele pedia para Dorothy não deixar a criança chorar, nem deixar a criança gritar. Ele queria que a criança ficasse calada. O menino demorou muito até conseguir falar. 5 anos mais tarde, a Jenny vai nascer, o 18 de abril de 1957. O nome dela de verdade é Suzanne Willey, mas a mídia naquela época chamaram ela de Jenny, para não divulgar a identidade da criança. O médico anunciou para a família que ela parecia um pouco lenta e que talvez ela teria um atraso mental. O pai da Jenny interpretou esse conselho ao extremo, acreditando que ela era profundamente retardada. Então ele sujeitou ela a um severo isolamento e a abusos rituais, com o objetivo de protegê-la. O Clark também estava bastante perturbado porque a mãe dele tinha sofrido um acidente e faleceu. Isso fez ele querer se afastar da sociedade e tornou ele meio paranoico. O dia a dia da Jenny era mais ou menos assim. Ela passava todo dia amarrada em uma cadeira e debaixo da cadeira tinha um penico. E de noite, quando ela não era esquecida nessa cadeira, ela dormia em um berço com capa de ferro, amarrada igual. O pai dela batia ela cada vez que ela tentava falar, dizer alguma coisa, e ele fazia barulhos de cachorro para tentar assustar ela. Então a Jenny desenvolveu uma séria fobia a cachorros e gatos. Quem alimentava ela era ou o pai ou o irmão. E quando ela não conseguia mais comer ou quando tinha alguma dificuldade, arrastavam o rosto dela no prato. Quando a Jenny fazia algo errado, o pai dela proibia ela de comer. Mas às vezes a mãe dela tentava alimentar ela de noite escondida. Também era proibido a esposa e o filho poder falar com a Jenny. Por mais de uma década ela ficou completamente enclausurada até que finalmente a mãe dela teve a coragem de fugir. A Dorothy fugiu com a filha para a casa dos seus pais e nisso o irmão dela já tinha fugido. O irmão dela era o único que podia sair de casa. Ele ia para a escola, mas logo depois da escola acabar ele tinha que voltar para casa. Então eu acho que ele tinha mais ou menos uma noção que o pai dele estava fazendo era completamente errado, era completamente errôneo. Eu acho que como ele convivia com outras pessoas, ele sabia que o que o pai dele estava fazendo era errado. A Jenny, sua mãe e sua avó materna foram a um escritório de assistência social em Temple City, Califórnia, com a intenção de pedir auxílio para cegos. Uma funcionária viu a Jenny e pensou que ela tinha uns 6, 7 anos e que ela era autista. Quando a funcionária percebeu que a Jenny tinha quase 14 anos, ela imediatamente notificou seu supervisor, que chamou a polícia. A Jenny foi então imediatamente levada a um hospital por desnutrição. E seus pais foram acusados de negligência infantil. No dia do julgamento, o pai da Jenny cometeu suicídio
e deixou uma carta para o filho dizendo: eles nunca entenderão. As acusações contra sua mãe foram retiradas porque ela também tinha sido vítima de abuso por parte do marido. Quando a Jenny foi descoberta, era difícil pensar que ela tinha quase 14 anos. O seu andar foi comparado ao andar de um coelho. Ela constantemente cuspia, arranhava. Ela tinha os dentes bem bagunçados, dente de leite por cima e por debaixo dos dentes de adulto. Ela não conseguia comer nada sólido e tinha dificuldade para engolir. Ela não era capaz de controlar seus esfíncteres. E ela tinha mais ou menos uma visão de 3 metros porque o quarto dela tinha essa dimensão. Ela pesava 27 quilos e tinha 1,37 m de altura. Sim, é muito triste. Ela se masturbava de forma excessiva e tentava incluir homens a essa atividade. Então começaram a pensar que talvez o seu pai abusava dela e foi com ele que ela aprendeu esse tipo de coisas. Ela era socialmente problemática, mas a equipe do hospital tinha a esperança que ela pudesse se recuperar. Ela rapidamente se tornou um assunto de estudo para descobrir se havia um limite de idade para poder aprender uma língua. O seu progresso inicial foi muito rápido. Ela rapidamente começou a se vestir sozinha, começou a andar com mais suavidade e estava ansiosa para aprender novas palavras. Ela apontava para todos os objetos que estavam na sua volta para que pudessem dizer um nome, a palavra, como se chamava. Os cientistas então se perguntaram se a Jenny poderia recuperar os anos que ela tinha sofrido de abuso e se um ambiente rico e estimulante poderia compensar o seu passado. Foi formada uma equipe de cientistas chamada Jenny Team com o objetivo de estudar a Jenny e de responder à pergunta: como os seres humanos aprendem. Mas como no passado com outras crianças selvagens, surgiu a questão de se realmente estudar a Jenny como um experimento ou se era melhor deixar ela viver a vida sozinha. Alguns pensavam que para poder aprender a falar era necessário criar um vínculo com outra pessoa. A Jenny foi então morar em uma família adotiva e a mãe dessa família era a líder da Jenny Team. E ela se tornou sua mãe adotiva, contra o conselho da equipe de pesquisa. Na verdade, a Jenny só tinha que ficar de forma temporária nessa família, mas a Jean pediu que a custódia seja estendida. Ela se tornou então bastante protetora e impedia que os outros membros se aproximassem muito da Jenny. Enquanto a Jean estudava a Jenny, ela percebeu que ela acumulava, guardava objetos, todo tipo de objetos, e isso é algo comum em crianças que foram abusadas. Ela pediu então para poder adotar a Jenny, mas seu pedido foi rejeitado. Colocaram a Jenny então em outra família. O terapeuta da Jenny e a nova professora da Jenny eram os pais dessa nova família. A nova professora da Jenny usava métodos incomuns. Por exemplo, ela deixava a raiva da Jenny explodir e pedia que ela externasse suas emoções pulando, batendo portas e batendo o pé. Durante esse tempo, a Jenny desenvolveu bastante seu vocabulário e ela até conseguiu falar sobre seus anos de abuso. Ela vai permanecer nessa família ainda 4 anos. A mentalidade da Jenny era uma mentalidade de uma criança de 18 a 20 meses. Sim, é bastante chocante. Se você lhe desse um objeto, ela ia tocá-lo, ela ia colocar ele na boca, ela babava. Ela não parecia saber quando usar os seus olhos ou quando usar o sentido do tato. A Jenny continuou aprendendo vocabulário, mas ela não era capaz de construir frases reais. Por fim, foi concluído que ela não tinha retraso mental, embora não soubesse dominar a língua. E ela era brilhante na comunicação não verbal. E às vezes ela ficava tão frustrada de não conseguir dizer o que ela queria, que às vezes ela pegava uma caneta e um papel e com apenas alguns riscos ela ilustrava ideias complexas e até mesmo sentimentos. Ela também já alcançou a pontuação mais alta em testes que pedem a sujeitos que encontrem um significado a algo que parece caótico e encontre um padrão nele. Suas habilidades para raciocinar logicamente eram consideráveis. Apesar de tudo, ela não conseguia dominar o básico da língua. Um dos últimos experimentos feitos com a Jenny foi medir sua atividade cerebral enquanto ela fazia algumas atividades, e ficaram surpresos quando perceberam que a atividade da parte esquerda do seu cérebro era quase inexistente, comparável a cérebros de crianças que tiveram a parte esquerda amputada. Eles atribuem a grande assimetria do seu cérebro ao fato da Jenny usar exclusivamente sentidos táteis e visuais, estímulos que são atendidos especificamente pela parte do hemisfério direito.
para uma pessoa destra. Apesar do progresso da Jane, o Instituto Nacional de Saúde Mental, que financiou o projeto, cortou o financiamento em 1974. O seu tratamento foi então encerrado. Enquanto tentaram ajudar a Jane, a mãe da Jane também recebeu ajuda. Ela até fez uma cirurgia para retirar sua catarata, o que permitiu que ela recuperasse sua visão quase completamente. Em 1975, quando a Jane tinha 18 anos, a sua mãe a levou de volta com ela. Mas depois de alguns meses, ela achou a carga muito pesada e a Jane foi colocada em uma casa especializada. Ela trocou mais ou menos 6 vezes de casa e em uma delas ela foi severamente punida depois de ter vomitado. Depois disso, ela permaneceu calada. E ela ficou calada vários meses. Em 1979, a mãe da Jane processou a equipe que cuidava dela, acusando eles de estarem mais interessados em seus estudos do que no bem-estar da Jane. Mas o julgamento foi encerrado. Hoje a Jane mora em um lar especializado para adultos no sul da Califórnia, fora de vista do público. Sua mãe morreu entre 2002 e 2003 e seu irmão John Wiley morreu em 2011. Então essa era a história da Jane, uma história muito triste. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.